E aí, gente linda! Então, sexta tem provinha e tá bem facinha. Você vai tirar 10 porque vai ver a revisãozinha. Muito bem! Eu vou parar de cantar antes que piore, né? Então, gente linda, vamos fazer nossa revisão zona, bem de boa, bem tranquilinha, tá bom? Com todo o conteúdinho que nós estudamos desde que voltamos das férias, que tá bem facinho de verdade. Tá legal? Então vamos lá. Gente linda, preparei, assim, ó. A provinha não tá difícil mesmo, mas é uma provinha que tem muito conteúdo, né? Então, antes de decorar, você tem que entender. Feito. Beleza. É o seguinte. Vocês sabem que tem aquela revisão de preguiçoso lá no CA, né? Aproveita aquilo que para entender é bem legal, tá? Bem tranquilo. Mas a própria vai explicar para vocês, mostrando umas fotinhas, umas montagens que eu achei mais interessante para a gente fazer a revisão, tá? Beleza, vamos começar falando do primeiro conteúdo, que é reprodução. Muito bem. Existem dois tipos de reprodução. Uma que é a sexuada e a outra que é a assexuada. Certo? Muito bem. Vamos falar sobre a reprodução sexuada. A reprodução sexuada é aquela que nós, seres humanos, praticamos para a descendência da nossa espécie. Beleza? Quais são as vantagens da reprodução sexuada? Vamos ver, olha só aqui, ó. Descendentes com grande variabilidade de características, quer dizer, os filhos podem ser parecidos com os pais, mas jamais serão iguais ao pai ou à mãe, porque mistura o material genético do pai com o da mãe. Aí, maior capacidade de sobrevivência diante de mudanças ambientais, certíssimo, aquilo que eu falou para vocês, da história do coronavírus, por exemplo, né, pessoal? Se todos fôssemos iguais e o coronavírus fosse letal a um ser humano, mataria todos iguais, porque, né, são todos iguaizinhos, então aquilo que acontece com um acontecerá com todos. Como nós somos diferentes, graças a Deus, na verdade, aí nós reagimos de formas diferentes. Favorece a evolução para novas formas. Muito bem. Inclusive, pessoal, aqui, quando a gente fala do dente do siso lá, que muitas pessoas já nascem sem o siso hoje em dia, né? E é uma evolução. Por quê? Porque antigamente as pessoas precisavam de todos os dentes na boca porque gastavam muito os seus dentes, né? Hoje em dia não se gasta mais o dente assim. E se eu estragar o meu dente, eu vou consertar. Na verdade, antigamente não existia. Se eu queria rasgar um pedaço de carne, eu não ia poder pegar uma faquinha para cortar. Era o meu canino mesmo, que vai rasgar mesmo o pedaço de carne. Gente, ainda bem que mudou, né? Muito bem. Quais são as outra, na reprodução sexuada, um indivíduo sozinho não gera descendentes, precisa de mais um outro indivíduo do sexo oposto, certo? Beleza, então aí já envolve dois seres vivos de sexos diferentes. No caso, então, uma desvantagem, já que na assexuada, um único ser vivo, certo? Não precisa achar parceiro para cópula nenhuma, dá origem a muitos outros descendentes, tá? É um processo lento, assexuada, tá? A reprodução sexuada é um processo lento. Vamos pensar sempre na espécie humana, porque uma cópula de um macho e uma fêmea, por exemplo, certo? Um homem e uma mulher, que gerou um descendente fértil. Então, quando essa mulher está grávida, o que acontece? Ela precisa gestar a sua prole, a sua cria, na sua barriguinha, dentro do seu útero, durante um período médio de 9 meses. Certo, pessoal? Então, você pensa nisso. E quantos bebezinhos uma mulher normalmente consegue dar à luz por gestação? É um bebezinho. Às vezes 2, dificilmente 3, mas acontece até mais, né?
Mas o normal é que seja só 9 meses para um bebezinho. Entenderam? Por isso que é um processo lento, tá? Gente, grande dispêndio de energia na formação de gametas. Sim, pessoal. Precisa que a mulher, a fêmea, no caso, produza os seus gametas, que o macho produza os seus gametas. Muitos acabam sendo jogados fora, que não ocupa, certo? Então, joga fora essa energia que foi produzida, né? Que foi gasta para produzir os espermatozoides e os óvulos, e porque poucos são utilizados, certo? Se você pensar numa ejaculação, por exemplo, da espécie humana, olha quantos milhões de espermatozoides são produzidos para que talvez um deles consiga fecundar um óvulo, certo, gente? Sexuada, ponto, de boa. Assexuada agora, a reprodução assexuada. O que acontece? Os descendentes desse tipo de reprodução são exatamente iguais ao seu progenitor, a primeira célula, certo? Então, são sempre clones, exatamente iguais. Pode acontecer uma certa variabilidade genética? Pode, mas é mínima e é difícil, certo, gente? Então, são um único descendente, não tem macho e fêmea, certo? Gera muitos indivíduos sozinho, num curto espaço de tempo. Não precisa de 9 meses para ficar gestando uma nova bactériazinha. Entenderam, gente? Para daqui a 9 meses, uma bactériazinha só. Já pensaram? Não é assim não. Né? Na assexuada, não envolve gametas. Então, num curto espaço de tempo, esse tipo de reprodução consegue gerar muitos indivíduos, certo? Muito bem. Rápida produção de descendentes. Todos os que nascerem podem gerar descendentes, certo? Beleza. Colonização de ápitas a partir de um único indivíduo, se tiver uma única bactériazinha, ela consegue dar conta de gerar uma colônia de bactérias, certo, né? Eu estou usando bactérias, mas podem ser outros seres vivos. Vamos ver outra coisa aqui, pessoal. Desvantagem da assexuada. Vejam bem, diversidade praticamente nula, certo? Porque é uma profistela que vai se dividir no meio e vai formar 2 profistelas. Então, não tem o que misturar para fazer uma pessoa diferente, no caso, se fosse pessoa, né? Difícil adaptação a alterações ambientais, certo? Não favorece a evolução da espécie. E aqui vamos de novo falar do antibiótico. Anti contra biótico, vida, biovida, certo? Quando tem uma infecção de garganta causada por bactérias, nós tomamos um antibiótico, um único tratamento com um único tipo de remédio dá conta de matar as milhares de bactérias que podem ter no meu corpo, certo? Beleza! Isso então não favorece a evolution das espécies. Muito bem! Agora nós vamos ver aqui, deixa eu sair daqui da frente, ó. Agora nós vamos ver aqui, pessoal, alguns tipos de reprodução assexuada, certo? Lembram dessa planarinha bonitinha? Que quando... eu acho que eu mostrei para vocês um videozinho de uma pessoa que pegou uma faquinha e cortou mesmo, certo? Um pedacinho da planária. E ela se regenera a ponto de as duas... Essa primeira fica inteirinha intacta e o pedacinho dessa que foi tirado da primeira, ele também gera uma planária nova, certo? Acontece isso. Quando essa planária ela está prestes ela está gasta, entre aspas, ela mesma consegue se bifurcar, se corta no meio, ela se abre no meio e dá origem a 2 planarinhas. Deixa eu sair daqui da frente, ó. Aqui, ó, 2 bonitinhas, né? Beleza. Então, divisão simples, tá? Olha para aqui, pessoal. Uma bactériazinha simplesinha, normalzinha. Se multiplica internamente, se
parte bipartição tranquilamente e forma duas bactérias exatamente iguais. De boa? Agora, outra variedade de multiplicação por reprodução assexuada é o brotamento. Olha só, pessoal. Então, o brotamento, aqui está uma esponjinha e simplesmente surge um broto, um pedacinho novo de esponja que vai cair no chão. E é exatamente igual à primeira esponja, certo? Nas leveduras acontece a mesma coisa que os brotinhos surgindo, certo? E dessa forma aqui, por brotamento, não é divisão, ela não está se dividindo ao meio para de uma virar duas. Não, ela está brotando, certo, pessoal? Aqui, ó, nessas levedurinhas aqui, e acaba cada um desses brotinhos aqui gera um novo serzinho vivo. Brotamento. Aqui, gente linda, nós vamos falar agora da multiplicação vegetativa, tá? Assexuada, por quê? Aqui não vai envolver flor, não. Vamos falar da batata, que é um tubérculo aqui no caso, então, certo? Um pedaço de uma raiz de um pé de batata. Esse aqui é o pé de batata, né? E aí, quando eu pego uma batatinha e planto ela vai dar origem a uma planta exatamente igual àquela que ela foi gerada, aquela que ela foi, que ela nasceu, certo? Aqui, ó, ela se desenvolveu nessa plantinha aqui. Quando eu plantar essa batata, ou aquela, qualquer uma dessas aqui, elas vão sim dar origem a uma outra planta exatamente igual à primeira. E aqui, gente, nós vamos ver então os dois tipos de fecundação, tá? Existe a fecundação interna e externa. Presta atenção nisso, gente. Eu estou falando de fecundação. O que é fecundar? Quando eu falo em fecundação, eu estou falando na união de um espermatozoide com um óvulo, certo? Muito bem. E ela pode acontecer dentro do corpo da fêmea ou fora do corpo da fêmea, certo? Quando ela acontece dentro do corpo, quer dizer que o macho depositou os espermatozoides dentro do corpo da fêmea. E é ali que vai acontecer essa união, beleza? Quando a gente fala que a reprodução é externa, quer dizer que o macho e a fêmea soltaram, então depositaram os seus gametas sexuais, que são óvulos e espermatozoides, em algum ambiente, e ali é que o espermatozoide e o óvulo se uniram, certo? Fecundação externa ao corpo, tá? Exemplo mais clássico que esse impossível, que é o macho e a fêmea de um sapinho, o abraço nupcial que o macho dá na fêmea, aperta ela com força e ela acaba liberando os seus óvulos, certo? Quando a fêmea libera os seus óvulos, é que o macho também vai liberar os seus óvulos. Perdão, os seus espermatozoides. E os espermatozoides do macho é que vão fecundar os óvulos da fêmea fora do corpo dela. Beleza? Beleza. Aí esses ovinhos todos, né, eles vão crescendo, se desenvolvendo, muitos vão ser comidos por outros animais, muitos vão acabar não conseguindo fecundar, certo? E aí vai formar o girininho, vai passar por metamorfose, vai criar patinhas, vai perder a cauda, vai se tornar um saco adulto e vai poder sair da água, tá? Beleza, maravilha, fecundação externa. Com relação à fecundação, nós temos também a interna, que eu falou antes, que é o quê? Quando o macho deposita os espermatozoides dentro do corpo da fêmea, certo? Maravilha. A fecundação humana, nós sabemos que ela é interna. Beleza. Aqui eu queria falar antes que eu estava me adiantando. Fecundação, reprodução, certo, pessoal? Sexuada nas plantas. A reprodução assexuada nas plantas pode ser por estaca, quando eu pego um pedaço de uma figueira, de uma parreira, um pedaço de uma parreira, uma árvore que dá uvas, né? E eu planto ela. Aquela estaquinha, certo? Ela vai dar origem a uma parreira exatamente igual àquela que ela foi retirada.
tá? Reprodução sexuada nas plantas é quando eu tenho flores. E aí existem flores macho e flores fêmeas, certo? Às vezes na mesma árvore, às vezes em árvores distintas. O que acontece? Por algum vetor, que pode ser um inseto, uma abelha, né? Ou pode ser o vento, ou gotas de chuva, o pólen, certo? Da parte masculina acaba chegando na parte feminina. E é aí que a parte feminina, a florzinha feminina, vai ficar, entre aspas, grávida. Porque vai germinar, vai formar, olha só aqui, pessoal, dentro da florzinha feminina, ela também tem os seus ováriozinhos, estão vendo aqui, ó? Olha que lindo. E aí, quando a parte masculina consegue entrar dentro da parte feminina, normalmente o inseto é mais fácil, né? Porque a abelhinha vai na masculina, vai lá, se alimenta do néctar, acaba ficando cheia de pólen grudadinho, vai para outra flor, que se por acaso for uma feminina, vai acabar derrubando esse pólen ali e vai fecundar essa florzinha. E aí a florzinha feminina vai perder as suas pétalas, sim, e aqui dentro do corpinho dela é que vai nascer a fruta, ou o fruto, né? E é dentro do fruto que temos a sementinha, tá bom? Então, sempre que tiver semente, eu estou falando de reprodução sexuada nas plantas, tá ligado? Tá ligado, né? Beleza. Agora nós vamos falar da reprodução humana. Muito bem. Então, começamos com essa imagem assustadora, né? Mas não é bem tranquilinha. O que acontece, pessoal? Quando o nosso corpo já não é mais de uma criancinha, né? O que acontece? Vocês já passaram dessa fase, não são mais criancinhas, não, né? Então, o nosso hipotálamo, uma parte lá dentro do nosso sistema nervoso central, dentro do nosso encéfalo, vai fazer o quê? Esse hipotálamo vai mandar uma ordem para a hipófise. E a hipófise é aquela glândula que está logo acima do nosso céu da boca. E essa hipófise vai dar ordens aos ovários e aos testículos, para que eles trabalhem transformando os meninos em homens e as meninas em mulheres, certo? Também vai participar mensalmente do organismo feminino, certo? No estímulo da liberação dos óvulos, mensalmente. O LH, que é o hormônio luteinizante, por exemplo, vai fazer com que, se a fêmea, a menina, a mulher, conseguir ficar grávida, ele vai ter que trabalhar lá no útero para produzir bastante progesterona e fazer o bebezinho conseguir fixar no útero e crescer firme, forte e bonito. Entenderam, pessoal? Então, o que eu preciso saber? E nos meninos, estimula principalmente a produção dos espermatozoides, tá? Então, bem rapidão, o que eu preciso saber desta imagem aqui? Que é o hipotálamo, ó, acho que eu tenho uma, aqui, ó, que é o hipotálamo, que é o nosso sistema nervoso, que vai enviar estímulos para a glândula hipófise, que está em cima do nosso céu da boca, que aí a hipófise que vai estimular a liberação do quê? Dos hormônios LH e FSH. O luteinizante, que é o LH, e o FSH, que é o folículo estimulante. É fácil. FSH, hormônio folículo estimulante, que vai liberar o óvulozinho das meninas mensalmente, e o luteinizante, que vai que vai cuidar do útero da menininha no caso de uma gestação. Presta atenção, então, eu falei das mulheres, olha só, produção dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários, certo? Que a hipófise vai liberar esses hormônios, e na mulher ele vai atuar produzindo, certo? Os hormônios, vai fazer os óvulos, né? Os ovários produzirem estrogênio e progesterona nas meninas. E quando a hipófise libera esses hormônios num menino, vai fazer o quê? Vai fazer com que os testículos produzam testosterona.
Bem tranquilo. Hipotálamo manda a hipófise vai liberar os hormônios LH e FSH no homem e na mulher. Na mulher, olha só, liberação dos hormônios estrogênio e progesterona pelos ovários, e no homem, produção do hormônio testosterona pelos testículos. Muito bem. Aqui nós chegamos naquela parte bem tranquila, que vocês já sabem de cor, né? Que é o aparelho reprodutor feminino e masculino, tão bonitinho, né? Então, aqui nós estamos vendo um aparelho reprodutor feminino de frente. O que eu posso dizer do aparelho feminino? Ele é composto por um grande órgão, que é o útero, certo? Ele é composto por 2 ovários, tá? É composto por 2 tubas uterinas, que vão ligar os ovários ao útero, promovendo o caminho do óvulo, do ovócito, então, tá? Do óvulo mensalmente. Aqui vocês percebam que eu não falei em vagina. A vagina é um canal que protege o útero, podemos dizer assim, certo? Então, aqui está a vagina da menina, que é onde entra o pênis do menino numa relação sexual. Também é pela vagina que vai nascer o bebezinho no caso de um parto normal, certo? Maravilha. Agora, vocês vão ver aqui uma imagem de uma menina também, mas olha só, aqui é frontal, de frente, e aqui é de ladinho, tá? Então, eu tenho uma perna, uma nádega, estão vendo? Cortada bem certinho no meio. Aqui, vocês vão lembrar que a Pro falou para vocês que as meninas têm 3 buracos. Lembram? Nessa região aqui da pubis, né? O que acontece? Um buraco é por onde sai o cocô, então é o ânus. Olha aqui, ó. Esse aqui é o reto, intestino, certo? Aqui. O outro buraco é por onde nasce o nenezinho e por onde entra o pênis numa relação sexual, que é a abertura da vagina, está aqui. Então, olha o que a Pro falou, a abertura da vagina é o canal de acesso ao útero. Se essa aqui é a abertura da vagina, essa aqui é a vagina, certo? Certo que dentro dela está o útero, depois da vagina está o útero. Não me vem me dizer que isso aqui é bexiga, porque pelo amor, certo? Agora, aqui é outra história. Falei de 2 buraquinhos. O terceiro buraquinho é o buraquinho por onde as meninas fazem xixi. E é o buraquinho da uretra. E a uretra não dá para ver aqui, mas vejam bem. Se esta aqui é a bexiga e a uretra é o buraquinho, é o caninho, né? Por onde o xixi sai da bexiga. Vamos fazer uma conta aqui, ó. Bexiga, aqui é a uretra, aqui tem um buraquinho que é a portinha da uretra, por onde a menina faz o seu xixizinho. Percebam que nas meninas o aparelho urinário e o aparelho reprodutor são completamente separados, certo? Não tem nada a ver o urinário com o reprodutor nas meninas. Gente, se aqui está um ovário, cadê o outro? O outro está no outro ladinho da menina, porque aqui é um corte lateral. Tá ligado, né? Fala sério, né? Beleza. O osso do pubis aqui, a região da bacia, tranquilo. Vocês pensem na hora do parto normal que a Pro falou para vocês, quando a mulher vai ganhar bebê, né, de parto normal, a dilatação óssea, os ossos têm que se abrir a ponto de passar um bebê. Oh my God! Né? Muito bem. Aqui nós temos uma imagem do aparelho reprodutor masculino. Deixa eu botar uma coisinha aqui, ó, bem rapidão antes que eu esqueça. Então, falando um pouquinho de cada órgão, rapidão. O ovário faz o que, gente? Armazena e libera os óvulos mensalmente nas meninas. As tubas uterinas, elas fazem o quê? Elas são o caminho do óvulo fecundado ou não até o útero, certo? É nas tubas uterinas que acontece a fecundação. Numa relação sexual, o homem então vai ejacular nessa região aqui,
da vagina da mulher, certo? Os espermatozoides, por conta própria, vão ter que entrar aqui no colo, isso aqui é o colo do útero, tá? Vão entrar no útero da mulher e vão ter que, se localizando sempre pela parede, certo, do útero das meninas, vai ter que entrar e procurar uma tuba uterina e vai ter que escolher ou uma ou outra. E aí que já metade já se vai, né? Aí, digamos que esteja aqui um óvulo, o espermatozoide que conseguir chegar naquele óvulo vai fecundar aquele óvulo. E aí, depois de pouco tempo, este óvulo, que não é mais um óvulo, porque já foi fecundado, eu chamo de célula-ovo ou zigoto, vai se multiplicando e vai descer até que ele se fixe na parede do útero, em qualquer lugar aqui dentro do útero. E a fixação dessa célula-ovo ou zigoto na parede do útero se chama nidação, tá? Nidação. Beleza. Ô, gente, olha aqui uma coisa. Por que seu ovário tá aqui, ó? Ovário. Por que seu ovário tá aqui? Certo? E aqui tá a tuba uterina que vai ligar o óvulo lá no útero. Por que tem essa outra partezinha ligando o ovário também no útero? Porque os ovários não têm só a função de guardar e liberar os óvulos. Eles também produzem os hormônios. Muito bem! Então, por aqui também, eles colocam, depositam, vão largando os seus hormônios. Muito bem, entenderam? Ai, que bonitinho, né? Muito bem. Aqui de lado, então, aqui está o... Olha só como é que é a visão do útero de lado e como é que é a visão do útero de frente. Né, gente? Muito bem. Muito bonitinho. Legal. O útero é aquele órgão em forma de pera que vai guardar um bebezinho durante 9 meses até que ele seja maduro, né? Para nascer. Muito bem. Agora vamos para os meninos. Muito bem. Vista lateral e vista frontal. Primeira grande diferença. Os meninos só têm 2 buracos. Vocês não falem para ninguém esse negócio de buraco, porque sou eu que falo assim, só para vocês entenderem, tá, gente? Vocês não vão dizer para ninguém que os meninos têm 2 buracos, porque não vai ficar legal. Então, para vocês entenderem, quais são os 2 buracos dos meninos? Um deles é o ânus, por onde sai o cocôzinho, e o outro é a uretra, por onde sai o quê? O xixi. Muito bem. Então, vamos fazer o caminho contrário. Vamos lá. Aqui está a uretra na ponta do pênis. Certo? Aqui é a uretra, olha só, a uretra passeando por dentro do pênis, de repente, olha isso, tem 2 caminhos. Então, um caminho vai chegar aqui, que é a bexiga, e o outro caminho contrário, tá, que eu tô dando de ré, o que vai acontecer aqui? Para onde é que ele está indo, esse caminho tão grande? Uau, saiu do corpo, está no escroto, no saco. Muito bem. Então, presta atenção nisso. Essa uretra se chama uretra até que ela chegue aqui, ó, na porta da bexiga. Certo? Porque essa uretra nos meninos tem 2 funções. Liberar o xixizinho, certo? Passagem para o xixi e também é a passagem para os espermatozoides que saem dos testículos, que são amadurecidos nos epidídimos, que vão por um caminho bem comprido aqui, ó, que são os canais deferentes ou ductos deferentes, que são 2, porque eu tenho os meninos, os meninos têm 2 testículos, então tem 2 ductos deferentes, porque é um em cada testículo, certo? Que vai carregar os espermatozoides até a uretra, certo? Então, vejam bem, aqui o testículo produz espermatozoide. O epidídimo, essa glândulazinha aqui em cima, amadurece e dá mobilidade, dá a cauda para o espermatozoide, faz ele funcionar, certo? Aí, depois que está prontinho o espermatozoide, digamos que esse menino esteja numa relação sexual, esses espermatozoides eles vão pegar esse caminho do canal deferente, bem colono, canal deferente, e vai passeando pelo corpo do menino. Vejam que ele é bem longo aqui, pessoal, porque ele tem que aquecer agora.
certo? Ele vai aquecendo até que ele entra na uretra do menino. E quando o pênis está ereto, o menino consegue fazer a ejaculação, fazer sair esse espermatozoide, que eu vou explicar o porquê, não vai mais se chamar só espermatozoide quando sai do corpo do homem. Por quê? Olha só, quando o espermatozoide está aqui no canal deferente, antes dele entrar na uretra, pessoal, aqui ó, de fato dentro do pênis, antes de entrar na uretra, ele vai receber dois líquidos, um da próstata, que está aqui, certo? E o outro líquido da vesícula seminal. E esses dois líquidos aqui, eles vão dar mobilidade, o da próstata vai dar mobilidade para o espermatozoide, certo? E junto com a vesícula seminal, eles vão tornar esse líquido ao redor do espermatozoide, para que não seja puro espermatozoide, para que ele consiga ter uma ajuda até chegar no corpo da menina, vai tornar ele mais básico do que ácido. Porque, por natureza, o corpo da menina, ele já tem uma certa acidez na vagina, que é para proteção. Porque logo depois daquela porta de entrada da vagina, já tem o colo do útero. Entenderam, pessoal? E é o órgão reprodutivo feminino. Então, é muito sério isso. A menina não pode, precisa cuidar desse útero para que ela possa, como animal, certo? Falando em espécie, certo? Reproduzir. Se a menina não tiver útero, não tem jeito nenhum de reproduzir. Não é verdade? Então, essa acidez é para proteção mesmo, tá? Das meninas. Por isso que os meninos, então, já têm essa válvula especial, mágica, que faz com que o líquido seminal, não falei mais pênis, falei líquido seminal, perdão, não falei mais espermatozoides, tá? O líquido seminal consiga chegar até o útero das meninas sem morrer pela acidez da vagina. Entenderam? Entenderam, né? Ai, é tão bonitinho. Gente, é tão redondinho, é tão perfeito, né? Então, vamos lá. E aí, então... também outra coisa que acontece aqui na próstata e vesícula seminal, é liberado, pessoal, um líquidozinho, um lubrificantezinho, para que tire qualquer resquício de urina que possa ter na uretra quando o menino vai ejacular, certo? Para proteger o espermatozoide também o corpo da menina. Tá legal? Deixa eu ver se falei tudinho. Beleza. Quando eu falava para vocês que no corpo da menina o aparelho urinário é completamente separado do aparelho reprodutor, é porque no menino não é. Vocês já perceberam que nós temos a uretra, que é uma via de acesso externo ao exterior do corpo, né? Que serve tanto para o aparelho urinário pela bexiga, quanto para o aparelho reprodutor, certo? Para que saia o sêmen. E o sêmen, o que é? É o líquido formado pelos líquidos da próstata e vesícula seminal junto com os espermatozoides. Quando o menino ejacula, não é espermatozoide puro, tá? É um líquido esbranquiçado porque tem o líquido da próstata e da vesícula seminal juntinho ali, certo? Com os milhões de espermatozoides. Caramba, eu tô ficando sem ar, sem água, com a boca seca, então eu vou tomar meu chimarrão. Não importa que agora é 00:32, tá vendo? Isso aqui é sério, tá, gente? Amanhã eu vou dar aula pra vocês bem cedinho. Mas então, continuamos aqui. Continuemos, né? Tá bom. Vamos lá. Aqui, então, quando eu olho de frente, certo? O aparelho reprodutor masculino, eu consigo perceber, gente, mais claro a presença dos ductos deferentes ou canais deferentes, tá? Nessa prova, a prof não vai colocar nada com relação a corpo esponjoso e corpo cavernoso do pênis dos meninos, mas a prof precisa que vocês saibam que durante uma ereção, quando o pênis está ereto, né, nos meninos, é porque ele está cheio de sangue, tá bom, pessoal? Todo esse corpo aqui dentro do pênis dos meninos fica cheio de sangue. Tá bom? E é por isso que ele consegue ficar ereto. Beleza. Agora, vemos aqui 2 testículos que estão dentro do saco ou do escroto, os dois,
certo? Por que está fora do corpo? Porque para a espermogênese, para a produção dos espermatozoides, é necessário que a temperatura do corpo do homem, dos órgãos produtores, então, espermatozoides, dos testículos, sejam um pouquinho abaixo, 2 ou 3 graus, menor do que o corpo humano, de 36 graus, certo? Beleza. Esse movimento do saco dos meninos, do escroto, né? Onde está guardado os testículos ali. Quando é um dia muito frio, eles encolhem e ficam pertinho do corpo para aquecer um pouquinho mais, certo? E quando é um dia calor, daí ele fica bem relaxado, porque ele precisa manter a temperatura mais fresca. Se ficar próximo ao corpo, vai continuar aquecendo, tá? De boa. E os testículos produzindo a testosterona dos meninos, produzindo os espermatozoides. Os epidídimos aqui, um em cada testículo, vai fazer o amadurecimento, dar a locomoção para o espermatozoide, aquele rabinho dele, certo? Gente, é uma coisa que vocês precisam saber. Os espermatozoides têm uma organela dentro deles que é a produção de energia, porque tem que ter muita energia. Então, os espermatozoides têm muita mitocôndria. Eu não sei por que eu estou repetindo isso, tá? Talvez só seja importante, né? Não sei. Mas os espermatozoides têm muita organela chamada mitocôndria, porque é a mitocôndria que faz a produção de energia nas células. E o espermatozoide tem que ter muita energia, certo? Porque ele consegue se manter vivo no corpo da fêmea até 3 dias. Já pensaram nisso? Oh my God, né? Muito bem. Então, falei aqui das mitocôndrias, dos espermatozoides, que os epidídimos fizeram o espermatozoide amadurecer, né? Deram uma cauda para ele. Aí, o menino, então, vai ter uma relação sexual, né? Aumentou a produção de espermatozoides aqui no momento da relação sexual. E quando o menino vai ejacular, né, vai liberar todo esse líquido com o espermatozoide, que se chama sêmen, os canais... o que eu fiz? Os canais deferentes, aqui, ó, um de cada testículo, vão carregar esse espermatozoide ainda, certo? Até que ele chegue na bordinha da uretra. A uretra, que é o canal por onde ele vai sair. Aí, aqui na uretra, antes de estar na uretra, ele vai receber o líquido prostático, certo? E o líquido da vesícula seminal, que vai transformar esse espermatozoide puro em sêmen, que agora é um líquido, onde tem espermatozoide, líquido prostático e líquido da vesícula seminal, que vai dar maior mobilidade para os espermatozoides e também vai deixar ele mais básico do que o corpo da mulher, certo? Para que possa neutralizar sem que eles morram. Beleza. Aí, numa ejaculação, os espermatozoides saem do corpo do homem, tranquilo, vai para o corpo da menina. E aí, chegou no corpo da menina, olha só, gente, ele fez aquele caminho tão bonitinho, encontrou um óvulo, ai meu Deus, e aí é que vai nascer um bebezinho, será? Quando um espermatozoide consegue atravessar a barreira do óvulo, certo? O que acontece? Primeira coisa, ele perde a cauda, porque a função da cauda do espermatozoide, cauda com U e não com L. Cauda com L é calda de doces, calda de morango. Cauda com U é cauda de espermatozoide, cauda de jacaré, tá? E aí, ele perdeu essa cauda com U e entrou no óvulo, certo? Por que ele entrou no óvulo? Porque dentro dele tem um núcleo, onde tem material genético. E dentro do óvulo, lá protegidinho, também tem um núcleo com material genético. E é aí que eles vão se juntar e vai formar a primeira célula desse ser vivo, chamada de, repetindo, célula ovo ou zigoto. Muito bem! Aqui para relembrar. Fecundação é o que, gente? É a união
de um óvulo com um espermatozoide. Onde que ocorre a fecundação humana? Dentro da tuba uterina. Muito bem. A cabeça do espermatozoide liga-se à superfície do óvulo, porque ele vai perder a cauda, né? Dessa união resulta a primeira célula, que é a célula ovozigoto. Muito bem. Aí, lá na tuba uterina, fecundou. Tá. Aí, essa primeira célula precisa ir se multiplicando, ao mesmo tempo que tem que ir caminhando, passeando até chegar no útero. Então, depois de alguns dias, uns 3, 4, 5 ou 6 dias, esse zigoto, primeira célula, vai se multiplicando. Primeiro são 2 células, depois cada um vai gerar mais uma célula, cada uma são 4 células, certo? E aí vai aumentando. Até que, ao mesmo tempo, vai passeando pela tuba uterina e vai parar no útero. No momento em que para no útero, vai fixar. E essa fixação no útero se chama nidação. Eu sei que já falei, nidação, mas estou repetindo, nidação, não vá se esquecer. Muito bem. Aqui, rapidão, para vocês entenderem, né? Aqui, então, liberou um óvulo. Deixa eu me entender. Isso, então, liberou o óvulo que foi fecundado, certo, pessoal? Que parou lá no útero, que aconteceu o que, então? A nidação, que é a fixação desse... Aqui já foram vários bebezinhos, um bebezinho com várias células, né? Que encosta na parede do útero, e onde encostar na parede do útero é que vai fixar o bebezinho ali, tá? Não importa em que parte do útero que é, olha pra cá, ó. Pode ser em cima, pode ser mais embaixo, certo? No meu caso, que eu tive gêmeos, vocês vão ver ali depois na próxima imagem, um se fixou bem aqui na parede de cima, e o outro se fixou bem aqui lateralmente na parte de baixo. Foi assim. Viram só que bonitinho? Muito bem. Essa imagem aqui, gente, é muito importante porque eu acho que eu não tinha falado na aula, não lembro disso. Aqui, então, nós temos um útero feminino, né? E um bebezinho dentro do útero, certo? Mas, o que vocês precisam ver nessa imagem, pessoal, são os anexos embrionários, ou seja, são as partes que surgem no corpo da mulher enquanto ela está grávida. Entenderam, gente? Depois vão sair tudo. E que se a mulher não engravida, essas partes não aparecem, não surgem. Que partes são essas? Primeiro, placenta. É na nidação que vai aparecer a placenta, pessoal. Entenderam? Que é a parte que é da placenta, que é um aglomerado de veias, de artérias, que vai surgir o cordão umbilical, que é o cordãozinho umbilical do bebê. Entenderam, gente? E é essa placenta que vai alimentar o bebê, certo? Todos os nutrientes que a mãe tiver vai passar para o bebezinho por ali. Se a mãe usar drogas, também vai passar por ali. Por isso tem bebezinho que nasce viciado em drogas. Isso é tão triste, né, gente? Tá. Então, a placenta, o cordão umbilical e a bolsa amniótica, com o líquido amniótico, certo? Tudo isso aqui, gente, são anexos embrionários. 3. Placenta, cordão umbilical e a bolsa com o líquido amniótico, ou bolsa amniótica, tá? É esse líquido amniótico aqui, gente, que quando tá na hora do bebezinho nascer, essa bolsa estoura, certo? E às vezes tem tão pouco líquido que a mulher nem percebe que a bolsa estourou, porque já tá bem na hora do bebê nascer, o bebê está muito grande já, né? Eu não sei dizer o que é que sente, porque eu nunca tive bolsa estourada, certo? Se um de vocês, se a mãe conta que a bolsa estourou, vocês perguntam para a mãe e contam para mim, tá? Que eu sei algumas histórias, mas quando você sabe da tua mãe, é diferente, né, gente? De alguém que está próximo de você. Quando essa bolsa estoura, ela acaba lubrificando toda a região aqui, pessoal, da vagina da mulher. Ó, aqui ainda é o útero, aqui está a vagina, certo? Da mulher. Então, quando a bolsa estoura, lava toda essa região aqui e lubrifica para que o bebezinho possa nascer. Então, estourou minha bolsa, tá na hora de ir para o hospital. É assim, tá? Beleza. Aqui é a diferença dos 2 tipos de gestação múltipla, que pode ser monozigótica ou dizigótica. Então, quando a mulher
ela libera um único óvulozinho naquele mês, e esse óvulo for fecundado, esse óvulo é fecundado, não vou dizer que é o certo, é o mais comum é que ela tenha um bebezinho, muito bem. Mas pode acontecer isso aqui, ó, pessoal, um único óvulo fecundado acabou, olha só, vai se multiplicando, de repente, essa união, essa multiplicação de células aqui toda, ó, ela se divide em duas partes. Mas como o começo é uma coisa só, olha só, é um único zigoto, tem só uma receita aqui no meio, todas essas células aqui que vão se multiplicando, elas têm a mesma receita, o mesmo material genético. E é por isso que numa gestação gemelar monozigótica, de um único zigoto, que a professora fala célula ovo ou zigoto, que é aqui, ó, primeira célula fecundada, certo? Monozigótica, um único zigoto. Aí essa multiplicação de células aqui acaba por algum motivo se dividindo em duas partes. Oh my gosh, e daí que acontece? Aí tenho dois bebezinhos exatamente iguais dentro de uma única bolsa. E aqui está, ó, nidado, quer dizer fixo no útero, né? Dois bebezinhos exatamente iguais dentro de uma única bolsa, dividindo o mesmo líquido amniótico. Certo, gente? É lindo, né? Uma única placenta, tá? Já no caso que aconteceu comigo, o que aconteceu? No mês que eu engravidei dos meus gêmeos, eu liberei 2 óvulos. E aí, numa relação sexual, os 2 óvulos foram fecundados. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Olha só. Um óvulo fecundado, um zigoto, aqui outro zigoto, certo? Foram se multiplicando, quando chegaram no útero, os 2 se fixaram no útero. Entenderam? E aí, como aqui eu tive um óvulo e um espermatozoide, gerou uma receita. Vamos dizer a minha Ana Maria, loira de olho azul, né? Quando já esse outro óvulo aqui, que eu também liberei nesse mesmo mês aí, liberou outra receita, que aí nasceu o meu Miguel, por exemplo, moreno do olho escuro. Entenderam, pessoal? Com características completamente diferentes os dois, mas o pai é o mesmo, tá? Só para deixar bem claro. E aí, eu sempre brinco com essas coisas, porque é melhor brincar que vocês fazem piada mesmo, né? Então, o que acontece? Os dois se fixaram na parede do útero, cada um com a sua bolsa amniótica, cada um com a sua placentinha, e aí os dois se desenvolveram bem. Muito bem. Nasceram cada um com 3 quilos. Vocês já sabem o tamanho que eu fiquei. Oh my gosh. E aí, agora vocês vão pensar o seguinte aqui, gente. Vocês já pensaram se por um acaso aqui, ó, nessa fase aqui de um único zigoto, acontece aquilo lá? Que alguém me perguntou isso na aula e eu me lembro. Tá, fecundou, tá, nidou aqui tranquilo. E se antes da nidação, pessoal, quando tá nessa fase aqui, acontece aquilo, eu teria trigêmeos. Já pensaram que eu poderia ter trigêmeos? Um diferente e 2 idênticos. Poderia, né? Como eu poderia que aqui também dividisse, teria quadrigêmeos, aqui 2 iguais, aqui 2 iguais, 4 filhos. Como poderia também que aqui, ao invés de 2, se dividisse em mais, em 3. Poderia, né? É isso aí, gente. É tão bonito, né? É tão bonito. Vamos continuar. Agora falamos de tudo isso. Agora nós vamos para os métodos contraceptivos. Muito bem, gente linda, é o seguinte. Quando você fala em método contraceptivo, é contra gravidez, ponto, certo? Mas vocês precisam pensar que existem métodos contraceptivos que, além da gravidez, também protegem os meninos e as meninas, os homens e as mulheres, das doenças, das infecções sexualmente transmissíveis, certo? Que vamos combinar, né? Vocês fizeram aquele trabalhinho, que a prof ainda não corrigiu, mas vocês fizeram o trabalhinho das ISTs lá, e eu espero realmente que vocês tenham pesquisado imagens, porque é uma coisa de perder a fome, né, gente? É uma coisa tensa. Por isso que eu fiz muita questão que vocês pesquisassem, que vocês vissem aquilo.
Porque se eu só falasse o que que é uma coisa. Só ler a apostila é uma coisa. Agora, quando você vai a fundo e você pesquisa como é que é, aí, pessoal, você aprende, você cria uma consciência de que você não quer aquilo para você, nem para a pessoa que você ama, nem para quem vai ter uma relação sexual com você, que é um momento tão íntimo, certo? Muito bem. Então é o seguinte, quando a gente fala de métodos contraceptivos, existem para homens, existem para mulheres, existem aqueles que só previnem a gestação, certo? Uma fecundação. E existem os que tomam as duas funções, previne a gestação e não permite que o contágio de uma IST. Muito bem. Primeiro, acho que eu tenho mais uma foto. Essa aqui, ó. Vejam bem, quando a gente fala aqui, o que nós vamos ver? Algumas possibilidades de método contraceptivo, né? O DIU, dispositivo intrauterino de uso feminino, é colocado dentro do útero mesmo das meninas. E ele pode ser de cobre, certo? Que ele é estremicida por natureza. Ou ele pode liberar automaticamente hormônios, certo? No corpo da menina, para não deixar a menina que o espermatozoide consiga se locomover, ele não consiga sobreviver ali dentro, certo? Tranquilo. Preservativo feminino, diafragma, preservativo masculino. Os preservativos masculinos, gente, são os melhores para a prevenção de IST e gestação, tá? O feminino também, tá? O feminino também. Gente, o diafragma, ele é colocado lá também dentro da vagina da menina, só que o pênis tem muito contato com o corpo da menina, certo? Toda a vagina dela. E por aí também pode passar IST, certo? Não é só no momento da ejaculação, não. É no momento do ato sexual, tá? Certo. Injetáveis é hormonal, então, né? Que aí não vai deixar produzir a progesterona, que vai progestar, preparar o corpo para a gestação. Adesivo contraceptivo, da mesma forma que o injetável ou que as pílulas são hormonais, certo? Atuam na orquestra dos hormônios femininos, certo? Mas podem sim, certamente vão prevenir, vão inibir uma gestação, mas eles de maneira nenhuma atuam contra a doença sexualmente transmissível ou infecção sexualmente transmissível, certo? A gente fala em infecção, pessoal, porque vocês fizeram o trabalho, vocês viram que muitas delas acaba silenciosa por boa parte do tempo, né? E quando você não tá com uma doença, você está só infectado, mas não está demonstrando sintomas de doença. Entenderam, pessoal? Isso que é o perigo. De boa, tranquilo, vamos para lá. Agora tem esses dois métodos aqui, que são os que a gente chama de permanentes. Métodos permanentes de não permitir uma gestação, certo? Que são os cirúrgicos. Na menina e no menino, tá? Quando a gente fala da menina, qual é a parte que eu vou cortar? Se liga nisso! As meninas, quando elas não querem engravidar, elas podem cortar as tubas uterinas, certo? Cortar as tubas uterinas dessa forma, de maneira nenhuma o óvulo vai ser fecundado, certo? Porque o espermatozoide não vai ter como chegar no óvulo, tá bom? Antigamente, pessoal, só se amarrava, fazia-se um nó nas tubas uterinas. Mas o nosso corpo ele foi feito para procriação, sim, nós somos animais. Então, o nosso corpo, por tendência, o que ele fazia? Soltava aquilo, sozinho. Em muitos casos também, quando tem só um corte na tuba uterina, ela acabava se regenerando, gente. Porque, como o Pô falou, a tendência é do corpo, do corpo humano se reproduzir, né? Então, o que o corpo puder fazer para a reprodução, ele vai fazer. Certo? Por isso que hoje em dia a gente faz, então, a laqueadura, né? Que é o corte da tuba uterina, mas não é só um corte. Tira um pedacinho fora, certo? Pega um pedacinho e dá para os cachorros. Mentira, só tira fora. E no caso dos meninos, o corte é feito onde?
aqui, ó, pessoal, no canal deferente, certo? Nos dois testículos, é claro, são dois canais deferentes, certo? A menina vai fazer nas duas tubas uterinas e o menino nos dois canais deferentes. Então, no menino chama-se vasectomia ou deferentectomia, tá? Nas meninas chama-se laqueadura, tá bom? Muito bem. Chama-se não reversíveis, porque depois que tira um pedacinho fora, a gente não volta mais, tá? Pelo menos nunca vi falar. Gente, a outra forma de prevenir a gravidez é aquela que a prof falou para vocês, da tabelinha, né? Planejamento familiar, então. O que acontece? O dia fértil, quando uma menina tem um ciclo de 28 dias, é no 14º dia. Se todo mês a menina sabe que o ciclo menstrual dela, de uma menstruação até a próxima menstruação, dura 30 dias, quer dizer o quê, pessoal? Bem na metade do ciclo é o período fértil dela. Então, se dura 30 dias e a menstruação começou no dia 1, então no dia 15 é o auge dessa menina do período fértil dela. Ali é a ovulação. Entenderam, pessoal? Por que então, nessa pessoa aqui, que a menstruação começou no dia 1º, se lá no dia 14 vai ser a ovulação, por que é que alguns dias antes já está contando como dia fértil? Porque o espermatozoide dentro do corpo da menina, ele pode durar até 3 dias. Vai saber se mais ou não, né? Se eu não quiser engravidar, eu não vou ter relação sexual nesse período aqui, nem antes, né? Então, sem proteção, tá, gente? Sem proteção. Por isso que... E aqui também, pessoal, a menina ovulou neste dia aqui, ela pode também que o espermatozoide dure mais no corpo da menina, ainda principalmente no caso do óvulo da menina não ser naquele momento do dia 14 fecundado, talvez um pouquinho depois, entenderam, gente? Então é por isso que tem esse desvio aí como precaução, tá? Mas é um dos métodos menos eficazes, porque muitas coisas, gente, pode alterar a orquestra do nosso corpo hormonal. Estresse altera os hormônios, quando a gente fica numa tristeza grande altera, uma euforia muito grande altera os hormônios, então não dá, eu não seguiria um ciclo menstrual, a tabelinha assim, se eu não quisesse engravidar e quisesse relações sexuais com alguém, tá bom? Sem outra proteção. Agora vocês já viram essas imagens? Vocês já viram? É claro que eu falei para vocês que se eu mostrasse para vocês, se estivéssemos no colégio, eu teria levado para vocês verem o que é uma camisinha masculina, camisinha feminina, o que é o DIU, os líquidos espermicidas que eu não mostrei para vocês, que eu não falei, mas quando a menina usa o diafragma, também é importante passar o líquido espermicida, sabe? E aí, pessoal, eu falei também para vocês que eu não daria para vocês um pacotinho de camisinha para cada um, porque não serei eu a pessoa que vai estimular vocês a terem uma relação sexual, certo? Porque eu não gostaria que fizesse isso com o filho meu. Eu acho que isso é uma coisa muito particular, certo? Não tem que ser porque a professora está ensinando essas coisas aqui que eu estou estimulando vocês a alguma coisa de maneira nenhuma. Ponto, tá? Por isso também que eu fiz muita questão que vocês pesquisassem sobre as ISTs. Aqui chegamos na primeira! E olha só que coisa medonha! Isso aí, nós chegamos na primeira e essa é a sífilis. Muito bem! Quando a gente fala da sífilis, gente, vocês lembram que ela começa com uma feridinha, que é o cancro duro, não é verdade? E essa feridinha da sífilis, ela pode se curar tranquilamente, né? Melhora, normalmente dá na vulva, ou ela dá no pênis, na região do ânus, né? E o que acontece com ela, pessoal? Ela cura, mas
o vírus, ele continua no corpo, perdão, a bactéria continua no corpo da pessoa, certo? E depois de um tempo, ela pode se remanifestar. Mas aí não mais como uma feridinha, aí é como essas manchas no corpo todo. O prof pegou uma imagem bonitinha aqui para não ficar tão medonho o nosso vídeo, né? Mas se você pesquisar na internet, isso aqui, gente, é apavorante, é de perder a fome por muito tempo. E eu fiz sim para vocês se assustarem, tá? Muito bem. E agora, já pensaram, meninos, ter uma verruga no seu pênis? Meninas, já pensaram ter uma verruga na sua vulva, nos seus lábios que fecham a sua vagina? Vocês já pensaram nisso? Isso aí é causada por vírus. E é o vírus do HPV. O que acontece, pessoal? Esse vírusinho também se transmite por relações sexuais. Pode ser uma verruguinha, né? Agora, o que pode acontecer também é essa verruguinha nas meninas acabar provocando um câncer de colo de útero, e nos meninos pode provocar, por exemplo, um câncer de reto ou de pênis. Já pensaram nisso? Gente, é seríssimo. E é por isso, pela facilidade do contágio, né, que hoje em dia os meninos e as meninas devem tomar vacina. Vocês já devem ter tomado, né? Vacina contra o HPV, né? Muito bem. Por que é tão cedo? Porque ela deve ser tomada por prevenção antes do início da vida sexual dos meninos e das meninas. Tá bom? Tá bom. E agora, gente do céu, vocês viram a gonorreia? Gonorreia que na apostila tá como blenorragia. Mas a gonorreia, ela é caracterizada pelo quê, principalmente? Por esse pus branco, amarelado, que sai tanto do pênis quanto da vagina, certo? Muito bem. Ardência ao urinar também é uma característica, mas o principal mesmo é esse pus aí, né, gente? Tá? Do pênis e da vagina. E a gonorreia, ela é provocada por bactéria. Por que eu estou dando esse ênfase, pessoal, se é vírus ou se é bactéria? Porque não existe antibiótico para vírus. Não existe. Então, se você pegar uma doença causada por vírus, não tem antibiótico para isso, pessoal. Se você pegar uma doença causada por bactéria, aí sim você pode tomar um antibiótico, certo? Mas que o médico vai te receitar, é claro. Mas eu espero que os meus alunos nunca tenham que fazer isso, tá? Por causa de uma doença, a infecção sexualmente transmissível. Certo? Muito bem. E esse medonho, oh my gosh, esse medonho é o herpes. E o herpes, vocês sabem que ele é vírus. Muito bem. O herpes, gente, a herpes, como queiram dizer, o que acontece é o seguinte. É um vírusinho que está no nosso corpo, ele fica no corpo, sabe? E quando é que ele se manifesta? Quando nós estamos ou com a imunidade baixa, ou quando nós estamos estressados, ou quando acontece alguma coisa muito diferente e ficamos muito eufóricos. Tudo isso faz com que esse vírus se manifeste, certo? Existe herpes bucal, existe herpes genital. E existe o herpes genital, que é bucal. Entenderam? Que está na boca. Muito bem. Muito bem. Olha aí, ó. Tá vendo? Eu falei para vocês? Muito bem. Melhor prevenir, né, gente? Você nunca sabe. Eu espero que vocês saibam, é claro, né? Com quem que vocês vão se relacionar. Mas é muito melhor prevenir, gente. Não vale a pena você carregar um vírus pro resto da vida, tá? Porque vírus é pro resto da vida. Entenderam? Só por causa de um momento de bobeira que você quer uma alegriazinha, tá? E por último, falamos da AIDS. E a AIDS é sim um vírus que vocês já sabem, que ela faz o quê? Ela mata a defesa do nosso corpo, os leucócitos, síndrome da imunodeficiência adquirida. Quer dizer o quê? Imunidade em déficit. Vai matar as minhas células de defesa. Entendeu, pessoal? É como se matasse as vacinas que você já tomou hoje em dia. Os anticorpos, entenderam? E aí o corpo da pessoa que tem AIDS vai ficando frágil. Por isso que tem coquetel para tomar, chama coquetel porque são muitos medicamentos, né?
mas eu confesso para vocês que eu não entendo muito dos medicamentos da AIDS, mas eu sei que você consegue levar uma vida normal tendo AIDS. Inclusive, você pode ter relações sexuais, certo? Com outras pessoas, tendo AIDS, sem passar para essa pessoa, desde que você tenha relações sexuais conscientes, tá? Muito bem. Terminamos! Já terminamos. Tá bom então, gente. Beleza, de boa, tranquilinha, a provinha tá bem facinho. Se precisar de alguma coisa, me chama, tá bom? Fique bem, te amo, ó. Deixa eu ensinar uma coisa pra vocês. Quando eu faço assim, ó, talvez alguém me manda uma mensagem do WhatsApp e eu faço isso aqui, ó. Isso aqui não é nada de rock and roll, não é nada disso aqui, nem nada a ver, tá? Isso aqui, na língua de sinais, é eu te amo, tá? E eu amo vocês, eu adoro pra vocês. Senão eu estaria aqui às 1h04 da manhã, tá bom? Fazendo com amor, sorrindo. Porque eu amo vocês de verdade. Beijo, ó. Tchau, gente.